Nós temos, então, muitas dicas agora para você deixar o dia com seu filho ainda mais divertido. E pelo que eu já ouvi aqui, pode ser com o bebezinho. Que tal aprender, então, a fazer instrumentos musicais? Eu recebo o músico Alexandre Viana. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito bom tê-lo aqui no De Tudo Um Pouco e feliz Ano Novo. Para nós. Conta, então, pra gente. Tem idade para começar a fazer esses objetos, esses instrumentos musicais? Não, idade para começar não tem. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar eu sou músico, venho de família de músicos, então assim, o aprendizado musical para mim veio de uma forma muito espontânea. Então eu fui aprendendo sem saber que estava sendo ensinado. E isso que eu acho que é legal, a questão não seria ensinar música, mas ensinar pela música. Então o que eu posso ter de concepções para o dia a dia, de aprendizado para a organização da casa, para tudo naquele momento com a família, mas através da música. Então foi dessa forma que eu fui criado e não tive como fugir disso, né? E até tive uma vivência mais prática nos últimos tempos. Trabalhei com crianças na universidade, projeto de extensão, fui coordenador do curso de musicalização infantil da Universidade do Estado. E agora eu sou pai da Larissa, de 1 ano e 8 meses. Que delícia. Então foi uma oportunidade de ver mais de perto isso e experimentar várias coisas com a minha filha também. Então idade para começar não tem. Agora a questão é como que a gente conseguiria ter uma proposta de um aprendizado mais efetivo para aquela idade, para ter uma constância nesse desenvolvimento da criança. A criança é muito interessante que é uma mente muito aberta, então tudo que você faz é um estímulo. Para você ter uma ideia, teve estudos que fizeram com tipos de choro de crianças de um país para outro e já tem diferença no sotaque do choro em função do sotaque da língua. Então, o bebê, se não me engano, foi dos Estados Unidos e da Alemanha, por exemplo. Então, a criança, desde que começa a ser desenvolvida no útero materno, já começa a ter essa percepção também. Então, o que seria interessante? Essa comunicação com a criança nos estágios iniciais, que a gente chama de musicalidade comunicativa. Então, não é somente o falar, tanto é que o desenvolvimento da criança é diferente com um adulto próximo ou de frente com uma TV. Por isso que é importante ter a família sempre presente. Então, quando a gente consegue comunicar com a criança com entoações, com expressões faciais, com gestuais, a comunicação fica sendo mais efetiva. Então, ela aprende não só pelo som, mas por todo o contexto que está sendo envolvido. E a gente percebe até na própria criança, né? Que ela fica mais entusiasmada, responde mais. Exatamente. Com a minha filha, desde colocar na faixa etária, então, a gente divide isso, fica assim mais fácil a gente conversar, por volta de 0 a 6 meses. Toda essa proposta de comunicação com entoações, então se eu quero fazer uma pergunta, Dadá, então acaba a entoação do que você quer levar para ela, ela também responde. Então mesmo sem falar, você consegue entender quando é uma frase afirmativa, como algo mais imperativo, quando é uma pergunta. Então sempre essa questão desse contato com a criança, do gestual, das entoações, são muito importantes. E depois desses 6 meses de idade que a criança já está engateando pela casa toda, a gente começa já a ter algumas propostas de conseguir distinguir um pouco mais de onde que está vindo esse barulho, que barulhos são diferentes. Então eu trouxe, por exemplo, esses aqui são potinhos de gelatina que a gente tem em casa. Então a gente coloquei feijão dentro desse. Esse potinho aqui, por exemplo, já tem arroz. Então são sons diferentes que a gente tem para poder fazer o arroz e um som um pouco mais forte do feijão. Então eu posso uma diferenciada, né? Exatamente. Eu posso diferenciar isso ainda com um tipo de recipiente. Se é um recipiente metálico, então acaba que a gente, será que isso realmente está sendo efetivo? Está. Porque a criança consegue ter essas percepções todas. Tanto é que quando a criança aprende uma língua estrangeira desde cedo, não tem o sotaque da língua tradicional materna dela. Então, essas nuances a criança está sempre atenta. Outras questões que a gente pode trabalhar também, depois do tipo diferente de movimento do chacoalhar, que são sons diferentes, o de puxar também. É o mesmo potinho, só que eu peguei um balão, cortei a ponta dele e abri aqui em cima. Então a criança já começa a desenvolver o puxar, que já dá um som um pouco mais como se fosse de um tambor. Ou pode até mesmo o bater, para dar um som um pouco diferente. A criança ama isso. Exatamente. E essas brincadeiras podem ficar mais divertidas quando a gente coloca mais cores também. A gente pode desenhar uma carinha no objeto também, colocar balões coloridos. Pode fazer uma mesa com tamanhos de copos e com materiais diferentes. E esse material também é do balão, também é um balão. E cada tipo... Esse aqui furou. Mas cada tipo que a gente coloca de material vai dando um som um pouco mais diferente. Então a proposta seria essa, fazer com que a criança tenha essa procura e como tirar um som daquele objeto.
Outras questões que aí, à medida que a criança for ficando mais velha também, a gente pode, às vezes, colocar uma ordem de barulhos que eu fiz com cada objeto, depois ela tem que reproduzir com aquela mesma ordem. Sim. Então, isso já funciona com crianças para 2 anos, um pouco mais para cima. Como seria mais ou menos isso para um pouquinho maior, de 2 anos a... 2 até uns 3 anos de idade, 4 anos ainda eles aceitam essa brincadeira com facilidade, que seria eu faço uma sequência, esse som, esse e tem outro recipiente com outro barulho. Sim. Então eu faço uma sequência de sons e a criança depois tem que vir e reproduzir essa mesma sequência. Então sempre quando a gente coloca num contexto de jogo e de competição, se tiver irmãos também, mas uma competição saudável, né? Isso acaba sendo mais instigativo para a criança de procurar e de querer decorar, guardar aquela sequência de movimentos ou de procurar o que está sendo proposto. Outra questão de procura por sons também, isso aqui minha filha adora. Aqui tem água. Sim. Um pouquinho de água que a gente coloca numa vasilha de alumínio, por exemplo. E tem pai e mãe, né, que pensa assim, mas eu não estou com uma condição financeira boa, poxa, não tenho como dar presentes para o meu filho. Aí a gente está vendo aqui que tem vários mecanismos, que dá para trazer um tempo muito legal com o seu filho, né, com a criança. Exatamente. Muito legal. Então, procurar por barulhos. Então, são sons mais remetem talvez a desenho animado, algumas cenas assim. Então, são barulhos divertidos que a criança tenta procurar em qualquer outra coisa. Agora, a gente começa a abrir o caminho, mostrar possibilidades e tem que deixar a criança experimentar também. Com certeza, que legal. A partir dos 4 anos de idade, já começa a ter algumas brincadeiras interessantes à medida que a gente vai colocando mais água dentro de uma garrafa, o som vai ficando mais agudo. Então, por exemplo, a garrafa está pouco cheia, ela dá um som. A gente pode ter várias garrafas, com cada garrafa montada na mesa, para a gente ter várias outras opções de sons, né? Mas só para demonstrar com uma garrafa só, senão ia ter muita coisa para trazer. É muita coisa, né? Mas que legal saber disso. Você que está em casa aí, ó. Dá para fazer várias brincadeiras com seus filhos. Com certeza. Então, à medida que a gente vai enchendo de água, o som vai ficando mais agudo. Então, a gente pode colocar várias, não importa a nota que vai sair. Isso talvez vai requerer o trabalho de um educador musical, de um professor de música, para instigar um pouco mais isso. Mas dentro de casa, como eu falei, a proposta é mostrar sons diferentes. Então, o que a criança pode fazer em casa, como que o pai pode estar presente, que o pai não tem obrigação de ser músico também, de entender sobre música. Mas é interessante colocar uma proposta de procurar por sons na casa. Então, isso que eu acho que seria o fundamental para isso tudo. Até porque traz essa melhora, né, cognitiva, essa percepção para a criança. Só vai acrescentar. Tem gente que pensa, o que a música acrescenta? Acrescenta muito. E uma coisa interessante, diversos estudos na área da saúde, que eu sou formado em educação física também. Então, eu tenho um trabalho na área da saúde do músico e saúde ocupacional. Então, a criança, ela está sempre aberta a você conseguir criar essa proposta do desenvolvimento dela e a gente consegue... desculpa. Só uma dica também, caso eu esqueci de falar disso, quando a gente for cobrir com o balão, é interessante colocar uma gominha, só que a minha filha pegou quando estava saindo de casa. Para não soltar, né? Tá. Exatamente. Então, o que estava falando? Estava falando da criança, né? Desse estímulo, o que causa a música. Isso, mas acho que, de forma geral, então, seria isso. A gente conseguir o que em função do professor de música, uma coisa mais específica, ele vai saber como instigar em cada faixa etária, talvez um pouco mais. Mas a criança não precisa, o pai não precisa ser músico para querer começar a instigar essa procura por música dentro de casa. Isso, qualquer coisa que a gente fizer, a gente vai conseguir ter essa proposta, né? E o interessante é que é importante até a gente tentar mudar essa cultura na família, porque a gente vê por outro país, por exemplo, Estados Unidos, já é normal e habitual da criança ter música, né, na sua educação. Exato. E no Brasil a gente ainda luta um pouco contra isso, porque não é tão assim fácil encontrar essa educação musical. E a gente vai vendo quão é importante. Então, comece então da sua própria família, com o pai, com a mãe, incentivando, né? Exatamente. E a música é a única tarefa do ser humano. Então, teve um estudo com diferentes tipos de abordagem de colecionador de selo, de jogador de futebol, de vôlei, diversas áreas. E a música é a única que estimula o cérebro como um todo.
Então não é que a música faz você ficar mais inteligente, mas como ela estimula o cérebro como um todo, você consegue sempre ter uma assimilação melhor daquele conteúdo. Então você está sempre lidando com sensação de ritmo, com sensação sinestésica, com movimento, com a distribuição do tempo no espaço. Então isso tudo faz com que o desenvolvimento da criança fique mais efetivo. Então algumas outras sugestões também. Sim. Isso aqui é um tubo de PVC, eu só coloquei uma fita crepe para ficar um pouco mais bonitinho, mostrar que a gente pode colorir também, como eu falei, quanto mais cor tiver, mais interessante é para a criança. Então crianças para mais de 6 anos já começam a conseguir fazer isso, que é imitando como se fosse um som de trompete, que tem a vibração do lábio, e fazendo isso aqui dentro, já começa a sair um som interessante, como se fosse um berrante, digamos assim. Então, pode-se fazer alguns furos também para colocar os dedos, como eu falei, não importa o som que vai sair, mas o importante é perceber que à medida que eu ou abaixo alguns dedos ou levanto outros, a gente consegue ter sons diferentes. Sim. E isso funciona de uma forma bem interessante também com canudinho. Então, a gente amassa a ponta dele. Aqui eu fiz alguns furos aleatórios, como eu falei, sem preocupar com a questão da nota que vai sair. Porque é possível, se a gente fizer uma medição certinha, o tamanho do furo, tudo, se a gente consegue fazer com que sejam notas afinadas. Sim. Mas com isso, a gente já consegue tirar alguns sons. Ó. Olha que legal. Então isso já é algo da criança conseguir brincar em casa, de perceber de como que o instrumento musical vai funcionar. Então, da mesma forma que eu soprei aqui dentro com a vibração do meu lábio, quando eu dobrei aqui a ponta, quando eu sopro a pressão do ar é maior, faz vibrar essa ponta. Por isso que sai esse som aqui dentro também. Então, da criança ficar instigada a procurar o porquê que está acontecendo o som daquilo. Sim. Isso vai sendo uma introdução, uma imersão no universo musical sem saber o que está acontecendo. É verdade. E como eu falei, claro que com um profissional a gente consegue ter um desenvolvimento direcionado ao longo da vida e que proporciona maior entendimento musical. Mas nada que isso não seja possível ter essa proposta inicial em casa. Aí você estava falando também das questões financeiras. Realmente, isso aqui em casa, acho que todo mundo tem e é uma coisa fácil de brincar. Existem alguns materiais também, eu trouxe aqui como exemplo, que são tubos de PVC, que já são cortados em tamanhos específicos, que cada um vai dar um som de uma nota diferente. Então, cada um que você bate... Olha, tem aqui, olha que interessante. E ele já vem mostrando as notas musicais que saem. Então, isso daqui já é um material pronto que a gente acha para comprar. É fácil achar esse material? Na internet acha. Na internet. Quem quiser, chama Bookmakers. Ok. Bookmakers. Então, é uma coisa super interessante de trabalhar, que eu uso muito nas minhas aulas. Mas o legal isso aqui é fácil de fazer em casa. Como eu falei, não sendo uma proposta de conseguir um som fidedigno aquilo, mas tubos de PVC que a gente corte em tamanhos diferentes, se a gente bater vai dar som diferente. Sim. Então procure um PVC que seja um pouco mais mole, que vai favorecer e não o precisa som a pessoa vibrar. que não entende de música, não tem que necessariamente conhecer a dó, ré, mi, fá, sol. Exatamente. Só a questão do procurar um som diferente. Exatamente. Quanto menor for o tubo, mais agudo vai ser o som. E quanto maior for, mais grave vai ser. Então isso a gente pode procurar em um depósito, um cano é super barato, então compra de tamanhos diferentes. E se a gente tampar o tubo ainda dá um som um pouco mais grave. Então são diversos tipos de brincadeiras. E ainda mais com essa questão da atualidade da informática que está sempre presente, o celular todo mundo tem programas de afinador de celular, então que é gratuito, todo mundo pode baixar, que se tiver essa curiosidade, então corta um tubo de um tamanho, bate, viu que nota que deu, depois corta um pouco menor e bate e vai aparecer no afinador qual nota que foi. Então, e a partir disso, a gente consegue achar na internet também que a gente chama de música com cifra ou com cifra melódica, que geralmente acha, que são o nome das notas e a pessoa consegue tocar uma música com poucas notas. Sim. Então, com 5 notas, essas músicas infantis que a gente conhece, as de Caicai e Balão, 6 notas na verdade, Marcha Soldado, tudo isso a gente consegue tocar com 6 notas musicais. Sim. Então são propostas que eu acho de instigar na criança e, como eu falei, talvez esse refinamento do som que for. Então é um universo que a criança vai começar a querer correr atrás em função dessa experiência e de como que os pais instigaram isso dentro de casa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos.
Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.